O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele em quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens para fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe tinha dito isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Um dia Jesus disse para Santa Faustina, está no seu diário: fica sabendo, minha filha, que uma boa hora de meditação sobre a minha paixão vale mais do que 1 ano inteiro jejuando a pão e água. E é na paixão do Senhor que nós vamos aprender tudo. Porque se Jesus Cristo veio a esse mundo, e desde o momento da concepção, o sim da Virgem Maria, até a sua morte na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Esses 33 anos da vida terrena de Jesus, muito importantes, mas sobretudo esta última semana da vida de Jesus, os últimos 3 dias, quinta-feira santa, sexta-feira santa, a quarta-feira que nós vamos celebrar a despedida em Betânia. Mas as 3 horas de Jesus no Calvário, do meio-dia às 15 horas, tudo na vida de Cristo é muito importante, mas essa importância ela vai crescendo e se derramando em nossas vidas
derramando naqueles que creem, e nós vamos aurindo das fontes da salvação, sobretudo meditando o mistério da paixão. Judas Iscariotes, esse espírito traidor que paira no catolicismo, em todas as gerações, sempre o espírito traidor de Judas vai querer nos tentar. E aqui a gente viu que depois que Jesus deu para Judas a Eucaristia e ele comungou em pecado mortal, o demônio entrou nele. João 13, versículo 27. Como nós precisamos vigiar, rezar, estar bem para participar da Santa Missa, porque para a gente ir na missa há um combate muito grande. O combate espiritual que os apóstolos travaram, você vê o combate espiritual na Santa Ceia, é algo tremendo. O Papa São Pedro, que Jesus o instituiu, diz que vai com Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento, que vai dar vida para o nosso Senhor, e Jesus fala: não, meu filho, você vai comigo? Aonde eu vou, você vai? Darás a tua vida por mim? Verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Veja a batalha espiritual, veja os demônios perto dos apóstolos, muito perto dos apóstolos, querendo acabar com a vida deles. A gente vê esses documentários, né? O leão na savana, o leopardo, a onça pintada, os grandes predadores, né? A cadeia alimentar. Ah lá, o gavião preda o macaco preda o passarinho preda o grilinho, o louva-a-Deus preda a formiguinha, a cadeia alimentar. Aí o homem diz: o homem é o topo da cadeia alimentar, mas o ser humano também tem um predador. Qual que é o predador do ser humano? Nós vamos vendo aqui na Santa Ceia. Quem quer destruir o ser humano? João capítulo 10, versículo 10. Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Pastor é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que dá o alimento, que dá a segurança. Só que no caso de Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas, por nós. Mas o ladrão, o mercenário, que é o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia compara o demônio e diz que o demônio é o predador do ser humano. Se o leão é o predador da zebra, está ali o jacaré, é o predador do peixe. Se o lobo é o predador do coelho, quem é o predador do ser humano? Não esquece disso. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor de vós, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. E Jesus vai dizer em Lucas 22, 32: Simão, Simão, Satanás quis te joeirar como faz com o trigo, mas eu rezei por ti, eu orei por ti, para que uma vez convertido, confirme os teus irmãos na fé. Jesus orou por São Pedro, para que o diabo não destruísse ele, para que o diabo não predasse ele. Mas o diabo predou Judas, fez com que Judas caísse no desespero. O pecado mortal é isso. Uma vez consumado o pecado mortal, ele gera o desespero, e a pessoa desesperada, longe da misericórdia de Deus, porque acha que o seu pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Naquele momento os demônios vêm rodeando,
Não é à toa que a igreja ensina muito a gente rezar para a hora da nossa morte, né? A oração mais bonita que tem é a do Pai Nosso, a mais importante, ensinada por Jesus: livrai-nos do maligno, agora e sempre. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno. E na Ave Maria a gente reza: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. E o demônio, ele é esperto, como predador, ele fica à espreita, ele vai esperar aquele momento certo de fragilidade. Os apóstolos estavam vivendo um momento de fragilidade, de tensão, era uma grande tensão. Jesus já estava prometido, já estava jurado que eles iam matá-lo. E o diabo tinha colocado no coração de Judas Iscariotes trair Jesus, vender Jesus por 30 moedas. Jesus já não andava mais em público nessa altura, ele precisava ficar escondido. E Jesus foi a Jerusalém, a capital, o centro religioso, político de Israel, porque não convém que um profeta morra dentro, na cidade de Jerusalém. Por isso que Jesus foi crucificado no Calvário, no Gólgota, fora dos muros. Mas ele precisava instituir o sacrifício, e é no templo de Jerusalém que tem o sacrifício. Padre, então por que Jesus não entrou no templo? Porque eles já não aceitavam nosso Senhor mais, ele já estava jurado de morte. Então Jesus foi celebrar a Santa Ceia, a Santa Missa, no cenáculo, numa casa de família, num lugar bem preparado. E lá na ceia não estava somente Jesus Cristo de Nazaré, Deus verdadeiro, com os seus sacerdotes, seus apóstolos, mas o diabo também estava lá, os demônios também estavam lá. E esta batalha espiritual para participar da missa, essa batalha espiritual para que um homem se torne sacerdote e persevere no sacerdócio, ela se estende pelos séculos. Vamos meditar essas três figuras: Pedro, João e Judas. Pedro, levado pelo ímpeto. A maioria de nós somos assim, amamos Jesus, queremos servir Jesus, queremos dar a vida por Ele, na parte da manhã. De tarde você já está fazendo um monte de coisa que não convém. De tarde você já está, não quero saber, estou desanimado, e outra coisa. Somos como Pedro, levado pelos impulsos, pelos afetos. Judas, esse já é mais meticuloso. Judas não amava Jesus, não amava, ele não tinha o mínimo de amor. São Pedro sim, amava Jesus, mas amava de forma presunçosa. Ele queria amar, servir Jesus com as próprias forças, Ele não era humilde ainda para acolher a graça de Deus, que só pela graça é que nós somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8, é pela graça que sois salvos. Mas São Pedro ainda era muito presunçoso, era muito cheio de si, apesar de sincero, sinceríssimo, um coração reto, mas, como diz Santo Agostinho, aquele que não desconfia de si, acaba se tornando pior que o demônio. E São Pedro, infelizmente, ele mostra o que são os cristãos ao longo desse mundo, dessa história, desses séculos, 20 séculos, que querem fazer Jesus, querem adorar Jesus, querem servir Jesus, mas do jeito deles. Então eu vou à frente de Jesus e o Senhor vem atrás de mim. Ou se o Senhor for, aonde o Senhor for eu vou, e eu estou do seu lado. São Pedro não sabia ficar atrás de Jesus. Ou ele estava do lado de Jesus, ou então ele queria estar à frente de Jesus. Pecado da presunção. E aí você sabe, antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes.
Judas Iscariotes, ao contrário, é o inverso de Pedro, é o avesso de Pedro, um homem extremamente calculista, materialista, cheio dos seus ideais, é um ideólogo, é o pai de todas as heresias, Judas Iscariotes, e ele sabe muito bem o que ele está fazendo, mas só que ele achava que vendendo Jesus ia usar os seus poderes, seu poder de Deus, para se safar e as coisas iam ficar meio que legais. Não, ele se tornou o filho da perdição. Ai daquele que trai o filho do homem antes nunca ter nascido. Então você vê a figura de São Pedro, a nossa humanidade aflorada, a figura de Judas, um homem cheio de ideais, um homem cheio de desejos humanos, mas que não tinha fé, não cria no amor de Jesus. E nós vemos a figura de São João. São João é o discípulo amado. Por que São João é o discípulo amado? Porque São João, ele não está querendo seguir Jesus com as suas próprias forças. São João não passa nem na cabeça dele os problemas, as ideologias políticas, religiosas. São João não quer ser super-homem de nada. O bonito de São João é que ele está preocupado com Jesus. A alegria de São João não são as coisas de Deus. A alegria de São João é o Deus das coisas. Ele ama gratuitamente o Senhor e ele quer ficar com Jesus. Ele quer proteger Jesus. Ele não compreende o Senhor, como você não compreende, como eu não compreendo, mas mesmo sem compreender, ele quer amar, porque a fé leva ao amor. São João é o discípulo do amor porque tem fé, ele crê que Jesus o ama, ele crê que Jesus não vai decepcioná-los, por isso ele persevera, por isso ele está no coração do bom pastor, por isso que ele está reclinado, e ele vai receber de Jesus muitas graças, a graça inclusive de cuidar de Nossa Senhora. Ele é o único apóstolo que vai até o Calvário, ficar junto com a Virgem Maria e recebe dos lábios de Jesus: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E lembra, queridos, os três são sacerdotes, os três são bispos. Pedro, o primeiro Papa; São João, o discípulo perfeito, amado, modelo de sacerdote; Judas, o padre herege, aquele que apostatou. Mas na história da humanidade, nós também temos toda a igreja, todas as pessoas, ou se assemelham demais a São Pedro, ou a São João, ou a Judas Iscariotes. Estas três figuras não estão aqui à toa. Nós temos que meditar. Qual delas que a gente se encontra? Que Deus nos livre e nos guarde de nos assemelharmos a Judas Iscariotes, porque nós não somos melhores do que ele. Se nos faltar a graça, a proteção divina de Nossa Senhora, dos santos anjos, os demônios conseguem tentar qualquer pessoa. São Pedro passou quase que perdeu tudo, quase que seguiu o caminho de Judas, o caminho do desespero. Mas o bonito no filme do Mel Gibson, que São Pedro foi chorar os seus pecados aos pés de Nossa Senhora. E São João, que não se via melhor do que ninguém, intercedeu por ele, ao menos falou com Nossa Senhora por ele: olha, Pedro está perturbado. O Senhor mostrou que ele estava perturbado na Santa Ceia, eu vi ele apavorado. Mãe, reza por ele, interceda por ele. E São Pedro, recebendo a intercessão da Virgem Maria, vai se converter, recebendo a intercessão de Jesus, vai se converter. Veja a importância de rezar pelos padres. Jesus rezou: eu orei por ti, Pedro, eu orei por ti. A importância de rezar pela igreja, pelo Papa.
pelo sucessor de Pedro, a importância de rezar pelos sacerdotes. Mas aqueles padres hereges, aqueles padres de falsas teologias, aqueles padres. Rezemos pelos sacerdotes, rezemos uns pelos outros. Vamos pedir nesta Santa Missa que Deus nos proteja de traí-lo, de vendê-lo, de abandoná-lo. Que o Senhor Jesus nos dê a graça da perseverança, que nos dê a graça de sermos como São João, ficar bem pertinho de Nossa Senhora, do coração imaculado de Maria. E aí nós vamos seguir Jesus até na cruz, até no extremo da vida, porque isso é um presente, hein? Seguir nosso Senhor até o fim, sem voltar para trás, é uma graça que Deus concede àqueles que pedem, e pedem insistentemente, a perseverança final. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo, até o fim. Que Nossa Senhora olhe para nós, olhe para a igreja, olhe para os jovens. Quanta gente distante de Deus, quanta gente afastada da igreja, afastada dos sacramentos, quantas pessoas que já desanimaram, estão revoltados no coração. A misericórdia de Deus infinita, que brota desse sacrifício perene de Jesus, que é atualizado na liturgia, na Santa Missa, alcance esses corações. Quantas pessoas como Pedro, presunçosos, cheios de afetações humanas, estão hoje no purgatório, precisando da nossa oração. Quantos como Judas, que já decidiram no coração trair Jesus, trabalhar contra o catolicismo, contra a Santa Igreja, contra os divinos mistérios. Temos sim, o homem não é o ser supremo, não somos, temos Deus acima de nós, e se nós não tivermos amizade com Deus e a proteção divina, os demônios querem nos predar, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé, foi o que Nossa Senhora fez, resistiu firme na fé, mesmo sem compreender, foi rezando, intercedendo, um por um. São João ficou firme na fé com Nossa Senhora, Pedro teve fé na misericórdia, voltou. Judas não, desesperou, perdeu a fé. Quando a gente perde a fé, a gente perde a confiança em Deus, que Ele nos ama, que Ele é nosso amigo, que Ele nos perdoa, que Ele nos levanta. E aí você sabe todo o desfecho da história, né? O desespero, os demônios que veio rondando, e aquele homem buscou um lugar ermo e colocou uma corda no pescoço. Misericórdia, Senhor, misericórdia, meu Deus, misericórdia. É na Santa Missa, é no coração em paz, é na oração constante. Por isso que Deus nos deu os anjos da guarda. Você acha que os anjos da guarda nos foram dados à toa, gente? Deus nos deu os anjos da guarda, porque essa batalha entre o anjo da guarda e os demônios é por você. Como os apóstolos foram o centro dessa batalha, e Jesus teve que interceder, Nossa Senhora teve que interceder, porque senão o prejuízo seria maior. Talvez hoje nós não teríamos São Pedro apóstolo, poderia seguir o caminho de Judas, o caminho do desespero, porque ele fez coisa errada, ele pecou grave. E a gente vê o caminho certo. Qual que é o caminho certo? É o desinteresse. As pessoas desinteressadas com poder,
com política, com status, com dinheiro, com ideologias. Elas estão centradas nas pessoas divinas. E é isso que nos santifica, é isso que nos protege, é isso que nos protege. Você pode olhar para qualquer um que está distante de Deus, qualquer um, você vai ver que ele tem outros interesses, e esses interesses muitas vezes estão muito distantes daquilo que é a vontade de Deus. Padre, mas eu amo Jesus, eu olho para Jesus, eu quero ficar perto dele todo dia, mas eu vejo uma luta tremenda. Então você é muito parecido com São Pedro. São Pedro queria amar Jesus, São Pedro queria servir Jesus, estar à disposição dele, segui-lo, mas cedo ele era uma pessoa, de tarde ele era outra, à noite já estava quase sendo aniquilado. Quem que vai dar esse equilíbrio, essa integridade para nós? A graça de Deus, o Espírito Santo. Meditemos a paixão do Senhor, olhemos para as figuras, todas as figuras históricas, e ali está a vida de toda a sociedade, ali está a vida da igreja hoje, ali nós encontramos tudo, aqueles que acolheram, aqueles que rejeitaram, aqueles que tinham vergonha, aqueles que caçoaram, zombaram, aqueles indiferentes, muitos ingratos. Vemos gente chorando, batendo no peito, os arrependidos, os que confiaram na misericórdia, aqueles que queriam ir até o fim com Jesus, como foi o caso de Madalena, Verônica, Maria Salomé, Maria de Cleofas, que estava ao lado de Nossa Senhora. Vemos almas piedosas, almas apaixonadas por Deus. Oxalá sejamos essas almas apaixonadas por Jesus e Maria, pelo Pai Celeste, na força do Espírito Santo, na proteção dos nossos anjos da guarda, porque o demônio estava na primeira missa, o demônio estava na Santa Ceia. Todas as vezes que você decide sair da tua casa para vir numa igreja, o demônio está lá. Diabolos significa aquele que se coloca entre você e Deus, quer te tirar do caminho, quer colocar o desespero, quer nos levar a cometer loucuras. E se não fazemos, é porque Deus nos protege dia e noite, dia e noite. Então não vamos nos expor à tentação, não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Rogai por nós pecadores, ó Virgem Maria, agora e na hora da nossa morte. Agora você já vai vendo, né? Você já vai vendo o quanto é importante guardar os 5 primeiros sábados. É a devoção que vai te dar perseverança, que vai te proteger na hora da morte. Os 5 primeiros sábados, em honra ao coração imaculado de Maria, como fez São João. São João guardou o coração imaculado de Maria. As 9 primeiras sextas-feiras, São João guardou o coração de Jesus, estava reclinado no coração de Jesus, foi até o fim, foi o mais protegido de todos. Agora, se os interesses dentro e fora da igreja forem outros, ou se a gente estiver muito centrado na nossa humanidade ferida, porque nós somos todos machucados pela nossa história, podemos dizer que iremos até a morte e daqui a pouquinho o galo vai estar cantando 3 vezes. Misericórdia, Senhor, misericórdia de cada um de nós, misericórdia do clero, de cada padre, porque atrás de cada sacerdote nós temos uma multidão de pessoas. Meu São João Bosco dizia: um padre nunca vai sozinho, nem para o céu e nem para o inferno. Um dia perguntaram ao Padre Pio: Padre Pio,
São Francisco veio para um momento difícil da igreja, precisava ser reformado, um exemplo de pobreza. São Domingos veio para pregar o evangelho contra os hereges. Santo Inácio veio para levar o evangelho nos 4 cantos. Santa Teresa d'Ávila veio para reformar o Carmelo. Qual que é a tua vocação, Padre? O Senhor veio nesse mundo por causa de quê? Padre Pio respondeu de forma séria e direta: eu vim neste mundo para os padres. Eu vim nesse mundo para os padres. Por isso é o único sacerdote com os estigmas visíveis, as feridas, as chagas de Jesus Cristo, nas mãos, nos pés, no lado. Tantos fenômenos místicos na vida de São Pio de Pietrelcina, para gritar aos olhos dos padres, nós padres do século 20 e 21, que o sacerdócio é um mistério, não é uma profissão, não é uma aptidão, é uma luta direta com o poder das trevas. E poucas pessoas compreendem isso, e poucas pessoas rezam pelos padres como a Virgem Maria rezou, como Jesus rezou. Poucas pessoas compreendem isso, pouquíssimas. Até nós padres, como dizia o Papa Paulo VI, que o sacerdócio é a onipotência divina na fragilidade humana. Padre Pio dizia: eu sou um mistério para mim mesmo. São João Maria Vianney dizia: se víssemos realmente quem é um sacerdote, morreríamos de amor, porque o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Mas o sacerdote é quem muito foi dado, muito foi derramado, as maiores graças do mundo, do céu e da terra, foram colocados no coração daquele homem. Por isso a batalha que ele trava contra os infernos, contra os demônios, é uma batalha encarniçada, que vai durar até o último segundo. E felizes aqueles que rezam pelos sacerdotes. Rezemos, não julguemos, porque Santa Teresa d'Ávila diz assim, que atrás de cada padre tem um demônio querendo destruir a sua vocação. E antes de falar do padre, você ajoelhe e reze por ele. Santa Teresa de Jesus. Jesus rezou pelos seus sacerdotes, ele instituiu os seus sacerdotes e rezou por eles e morreu por eles. Que sejamos como São João, levemos a fraqueza das pessoas aos divinos corações. Essa é a nossa missão. Sejamos como São João. Você também que é leigo, leiga, vai deixando as coisas, muitos interesses humanos para trás, vai concentrando mais no amor, no amor. São João da Cruz é quem diz, termina, que no entardecer desta vida, a hora que as coisas, as cortinas, foram apagando as luzes, fechando as cortinas da vida, São João da Cruz diz: serás examinado no amor, e somente no amor. Veja onde que estão os teus valores, veja onde estão as tuas preocupações, ou as tuas seguranças, porque aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. E o tesouro de São João Evangelista era Jesus e Maria. O tesouro de São João era a amizade que ele tinha com São Pedro, e até Judas, que ele também não compreendia, não aprovava, mas rezava. E os outros apóstolos, padre? Os outros apóstolos, cada um com o seu protagonismo, com sua vida, seu dom, mas as Sagradas Escrituras diz que os apóstolos ficaram todos à distância, com medo, distanciados. No livro do Diálogo de Santa Catarina de Sena, livro belíssimo, doutora da igreja, Deus Pai um dia disse para ela: filha, reze pelos ministros do altar, os padres, porque o demônio que tenta um padre destrói uma cidade inteira. Siena tinha 3.500 pessoas.
O predador que quer destruir o sacerdote, o padre, derruba 3.500 pessoas. Sobretudo se esse padre quer fazer a vontade de Deus, quer transmitir o Evangelho, quer concentrar nas coisas santas, quer agradar a Deus. Rezemos pelo Brasil, rezemos pelo mundo, pela igreja, a situação da igreja. Digo para vocês, tudo o que aconteceu na Santa Ceia, todas as cenas da paixão do Senhor, elas não ficaram no passado, elas se atualizam em cada geração. Se os apóstolos passaram por tantas provas, junto com Jesus, fisicamente, junto com Nossa Senhora, fisicamente, não será diferente. Os cardeais, os bispos deste tempo, o Papa desse tempo, os padres, o seu padre lá da sua cidade, da sua comunidade, não é diferente. Você, como ser humano, também trava uma batalha muito grande, mas essa batalha já está vencida e consumada no Calvário. Jesus venceu. Somos mais que vencedores na força daquele que nos amou. Coragem, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Coragem, eu roguei por ti. Não tenhais medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Deus preparou para nós o céu, Deus preparou a ressurreição da carne, mas agora é tempo de luta, é um combate que deve ser travado todos os dias. Padre Pio mesmo dizia: eu não sou um homem, eu sou um campo de batalhas. Travamos uma batalha muito grande contra nós mesmos, contra o demônio, os demônios e o mundo, mas Jesus venceu a nossa concupiscência na sua natureza. Jesus venceu o demônio na cruz. Jesus venceu o mundo na sua entrega, no seu sangue. Por isso aqueles que vencem a si mesmos, vencem na pureza. Aqueles que vencem o demônio, vencem na fé. E aqueles que vencem o mundo, vencem na esperança. Fé, esperança e caridade são as armas que Deus nos concede para passarmos desse mundo ao Pai, no momento fixado por Deus. Tomara que nós estejamos assistidos por Nossa Senhora no leito da nossa morte, com os sacramentos, principalmente aqueles que guardaram as primeiras sextas-feiras, as 9 primeiras sextas-feiras, também as sextas-feiras santas, né? Guardar as sextas-feiras santas, aqueles que rezaram o rosário, que a gente saia dessa missa com o desejo de rezar mais, rezar pelos outros, interceder pelas pessoas, poder da intercessão, o poder da intercessão por aqueles que estão aflitos, tentados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.